Bom, seja bem-vindo a mais uma edição do Meditações de Luz da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Eu sou o reverendo Evaldo Beranger e é uma alegria poder recebê-lo aqui em meu gabinete para que a gente possa conversar sobre a Palavra de Deus. Nós estamos chegando perto aqui do dia 31 de outubro. O dia 31 de outubro marca a data da Reforma Protestante ocorrida no século XVI, que foi protagonizada por Martinho Lutero. Martinho Lutero era um homem que estava numa profunda aflição espiritual. Era um homem que levava Deus a sério. Ele era monge da ordem agostiniana e ele tinha um profundo senso de insuficiência diante de Deus. Ele era um homem extremamente religioso, ele cumpria com todas as coisas que a sua igreja, que a sua religião, que a igreja católica, apostólica romana ensinava, mas a simples prática dessas obrigações religiosas não davam paz ao coração dele. Ele então foi aconselhado pelo seu diretor espiritual a ir para Wittenberg, na Alemanha, onde ele faria o seu doutorado e onde ele poderia não somente ser pároco, trabalhar com uma comunidade, trabalhar com pessoas, como também poderia estudar e se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, que era a sua grande paixão. Ele estudou o livro e a carta que Paulo escreveu aos Romanos. E ao estudar essa carta, ele se deparou com um texto, que é justamente o texto que eu quero ler para você. Fica aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Claro que tudo aquilo que Lutero fala está baseado em toda a carta aos Romanos, mas este versículo ficou marcado como o versículo que marca e mostra muito bem o resumo do pensamento de Lutero, a grande descoberta de Lutero, a grande redescoberta que Martinho Lutero fez. Ele leu o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse texto que foi lido por Martinho Lutero e que de certa forma forma a base da reforma, foi lido aqui na versão revista e atualizada, eu gostaria de ler esse mesmo texto na versão na linguagem de hoje, porque a versão da linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, é uma versão muito interessante que muitos podem gostar, porque não é bem o texto que a gente está acostumado e tal, mas que acaba, de certa forma, é uma tradução muito bem feita, diga-se de passagem, e acaba nos dando uma nova perspectiva sobre o texto. É sempre bom a gente ler a Bíblia em várias versões diferentes, porque assim a gente tem uma visão mais ampla do texto da Palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, está aqui. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, na versão na linguagem de hoje, diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e depois os não-judeus, porque o Evangelho mostra que Deus nos aceita por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então vamos analisar aqui dois conceitos importantes desse texto. Esse texto usa duas expressões: o justo e viver pela fé. Justo é um termo muito técnico na Bíblia. A Bíblia chama de justo aquele que está tentando viver segundo os padrões de Deus. Não é necessariamente aquela pessoa que é perfeita, que já conseguiu, que não tem nenhuma dificuldade, que não tem nenhuma angústia, que não tem nenhuma questão a ser resolvida. Isso não existe. Não existe gente assim. Não existe uma pessoa que não peque nunca. Não existe uma pessoa que viva perfeitamente, até pelos seus próprios padrões. Uma única pessoa existiu que foi assim, e foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi perfeito em todas as coisas. Mas fora Jesus Cristo, ninguém mais
cumpriu toda a justiça de Deus. Quando a Bíblia diz e fala do justo, ela está falando daquela pessoa que se encontrou com Deus e tem uma relação especial com Deus, tem uma relação de convivência com o Senhor, de tal forma que os seus pecados estão ali presentes, mas ele está tentando melhorar a sua vida, mudar as suas coisas, mudar o seu conceito de pensamento, mudar a sua cosmovisão, mudar o seu jeito de ser para se adequar àquilo que ele percebe nos padrões de Deus. A pessoa que quer viver com justiça, com equidade, com o que é correto, com o que é justo. Esta pessoa é aceita por Deus quando tem com ele uma relação de fé. Esta relação de fé significa que ele vive para Deus e Deus vive nele. Que ele não é perfeito, mas ele está buscando se aperfeiçoar. Que ele não é uma pessoa que talvez tenha todas as questões resolvidas no seu coração, mas ele é sincero para com Deus. Ele questiona Deus. Ele pode questionar inclusive a sua própria fé. Ele pode questionar a sua própria igreja. Mas ele faz porque está buscando a verdade. Ele não está buscando subterfúgios. Ele vive na luz porque ele quer o que é claro, o que é específico. Ele não gosta de navegar em águas escuras. Ele gosta de navegar às claras. Ele é sincero. Ele tem o coração pronto. Por quê? Porque ele é uma pessoa especial, é um santo, maravilhoso, iluminado por Deus? Não. É porque ele descobriu que ele quer andar com Deus. Isso é fé. Esse texto da carta que Paulo escreveu aos Romanos, onde ele diz: o justo viverá pela fé, é um texto que já foi dito por um profeta lá do Antigo Testamento, o profeta Abacuque, no capítulo 2, depois de questionar a Deus por tanta injustiça. Por que há tanta injustiça? O que o Senhor está fazendo? O mundo tão mal como está, o Senhor parece que não faz nada. Eu quero ouvir uma resposta de Deus. E a resposta que Deus lhe deu foi a seguinte. Ele disse assim, no capítulo 2, o profeta Abacuque, depois de questionar a Deus e perguntar: Senhor, eu vou me colocar numa torre de vigia, vou me colocar no meu lugar e vou esperar a resposta que o Senhor vai me dar. Note que a característica em comum entre Martinho Lutero e Abacuque, ambos estão questionando a sua vida com Deus e o próprio Deus. Os dois estão questionando a Deus. Senhor, por que há tanta maldade? Por que eu não consigo paz no meu coração? Por que eu não consigo viver melhor? Por que eu tento fazer o que é certo e não consigo? Por que o bem que eu quero fazer eu não faço? Assim como o apóstolo Paulo também diz aos Romanos. Ele fala: olha, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Por quê? O que está errado? Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o eterno Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que eu vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é essa, disse Deus ao profeta Abacuque: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. A frase usada aqui, embora tenha sido escrita em hebraico, quando foi traduzida para o grego, é exatamente a mesma frase que o apóstolo Paulo usou na carta aos Romanos. O justo viverá pela sua fé. O justo encontra o seu sustento no seu relacionamento com Deus. Aquele que quer viver de maneira correta, aquele que está buscando a verdade, aquele que está buscando a luz, aquele que quer viver melhor, mas não simplesmente para ser melhor do que os outros, mas para viver em paz com sua consciência, com seu coração, com sua maneira, em paz com as pessoas. Aquele que é justo, que busca a justiça de Deus, a encontrará vivendo numa relação íntima e profunda com o próprio Deus. Quero lhe convidar a
descobrir o segredo que vários homens e mulheres de Deus descobriram no decorrer da história. Esse texto é repetido tanto lá no ano 500, 400 antes de Cristo, quando ele é citado pelo profeta Abacuque, depois no ano 40, 50, talvez 55 depois de Cristo, quando a carta aos Romanos foi escrita, e mais tarde, no século XV, século XVI, em 1517, quando Martinho Lutero leu esse texto, e nestes intervalos todos, esta verdade permanece. Aquele que quer viver corretamente deve buscar viver na presença de Deus. Isso significa, o justo viverá pela fé. É no relacionamento com Deus, a fé, que a vida da gente se transforma, que a vida da gente melhora, que a vida da gente vai para cima, vai para frente. Eu quero te convidar, meu caro amigo, minha cara amiga, a buscar esta justiça que vem de Deus. A gente vive num mundo difícil. A gente encontra pessoas difíceis. Se formos honestos, temos que admitir que nós mesmos somos difíceis. Nós não somos fáceis. Nós somos pessoas pecadoras. Mas é possível viver buscando a justiça de Deus. É possível viver na presença de Deus. Mesmo sendo pecadores, Jesus morreu para que a gente fosse aceito na presença de Deus. Deus chama para junto de si pessoas que não são perfeitas, que são pecadoras, como eu, como você. Tome cuidado com quem se acha muito santo. Tome cuidado com quem se acha melhor do que os outros. Tome cuidado com pessoas que acham que não têm pecado. E se você pensa assim, pense direito. O justo vive pela fé. E a fé só vai fazer diferença se vier acompanhada do verdadeiro arrependimento e do reconhecimento de que a justiça de Deus ainda está longe. Eu estou buscando, mas eu ainda não alcancei. Que você aprenda a viver pela fé. Abra o seu coração. Deixe Jesus entrar. Aceite Cristo em sua vida para viver num relacionamento íntimo e poderoso com Deus. E Deus vai transformar a sua vida gradativamente. E cada dia você vai descobrir coisas novas. Porque o justo viverá pela fé. Se você não tem fé, a justiça foge de você e o que você vive não é vida. A vida verdadeira vive aquele que vive na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos aceita do jeito que nós somos. Mesmo pecadores, mesmo errados, mesmo querendo acertar e nem sempre acertando, o Senhor nos aceita. Mas o Senhor não se conforma ou não deixa que nós nos conformemos nos nossos erros e pecados. O Senhor nos incomoda e nos transforma. E vai lapidando as nossas vidas para que a gente vá melhorando a cada dia e que a gente vá sendo transformado pela presença maravilhosa de Jesus Cristo em nossas vidas. É isso que nós queremos. Queremos andar contigo. Queremos melhorar a cada dia. Queremos viver uma vida cada vez mais santa, mais de acordo com a tua vontade. Queremos olhar as coisas com olhos que o Senhor olha e ver a vida sem amargura, sem ódios, sem coisas que venham nos atrapalhar. Ajuda-nos e abençoa-nos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, até a semana que vem, quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, nós estaremos juntos aqui para poder falar mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe e que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida.